Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso. Saudações. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em medicina do trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de entrevistas, lembrando que no nosso site www.mentalcast.com.br vocês podem encontrar todos os nossos áudios de podcast. Hoje nós vamos receber uma amiga minha, socióloga e escritora de Porto Alegre, Hilda Simões Lopes. Boa noite, Hilda. Boa noite, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, dialogando com o Benetton, que faz abordagens, faz pesquisas que se cruzam muito com as minhas preocupações como socióloga, com as minhas pesquisas também.
Que bom. Então, vai ser muito bom aqui um bate-papo com você, Luiz. Agora eu vou explorar toda a sua sapiência em sociologia. Eu queria começar com uma pergunta que eu observo que é uma expressão que você usa sempre nos nossos diálogos por e-mail, que é a expressão barbárie civilizada. Fala um pouquinho sobre essa expressão, por favor. Olha, essa expressão não foi criada por mim, há muitos sociólogos falam nela, na verdade, ela expressa uma triste realidade do nosso mundo, do nosso pretenso mundo tão evoluído, que tecnologicamente é evoluído, mas humanisticamente falando, nas relações sociais e no humanismo, ele, lamentavelmente, ele é comparável à barbárie. Tá? A tecnologia ela não garante uma evolução na ética, não é? Não há esse paralelismo, não é? E como é que você veria, então, a crise ética de hoje? Eu acho terrível. Olha, eu vou fazer assim uma síntese pequenininha para entender por que eu sou tão radical, viu? Isso. Eu fui estudar direito porque eu queria um mundo justo. Tá? Eu advoguei um pouco, me decepcionei, tá? Queria até fazer concurso para juiz, me decepcionei, fui fazer pós-graduação em sociologia, fiz concurso, fui trabalhar na universidade, porque eu achei que a juventude era a melhor coisa, trabalhar com a juventude, tentando mudar alguma coisa. Tá? E como socióloga foi muito bom. Só que eu vi que o mais importante ainda era o desenvolvimento da sensibilidade, a arte. Eu já gostava de escrever, já tinha 2 livros de sociologia publicados, então fiz um curso de criação literária excelente que tem aqui em Porto Alegre, na PUC, e aí mergulhei fundo na literatura. Então, por que eu disse isso? Eu disse isso para enfatizar como realmente eu acho que o nosso mundo precisa de um ajuste urgente. E, é claro, a coisa se situa muito no plano da ética. As pessoas, lamentavelmente, confundem ética com moralismo. Não tem nada a ver. Tá? Ser moralista é ficar repetindo slogans e frases panfletárias, tá? Com vistas a estabelecer preconceitos. Tá? E a ética não, a ética é a filosofia que rege o comportamento das pessoas. Tá? A ética é um arquétipo, ou seja, é algo que está além, sobre o nosso frágil mundo material. Tá? E é o que nos possibilita termos relações minimamente dignas. Tá? E que as pessoas que têm poder exerçam esse poder com dignidade, e a dignidade mínima aí para a ética é que a atitude corresponda à palavra. E aí, Luiz, eu vou te fazer uma pergunta chata. Olha o mundo de hoje, se as palavras que a gente anda ouvindo por aí coincidem com a atitude de quem as diz, né? Bom, essa pergunta aí, ela traz uma provocação grande e eu vou até responder amplificando um pouco, porque você... Ótimo, porque eu aprendo muito contigo, viu? E vice-versa. A crise ética atual, eu vou falar uma frase assim, é como se nós estivéssemos vivendo uma desnutrição da ética, uma ética desnutrida, porque nós não estamos nutrindo
esse dinamismo psíquico de uma forma adequada, porque pelo menos 2 alimentos a ética precisa ter, que é uma base de capacidade de empatia e estética do belo. O belo foi embora. O belo foi embora. Nossa estética hoje ela é lamentável. Nas nossas artes, na nossa cultura, não se contempla, só se consome. E a base afetiva das pessoas, aquilo que poderia ser uma capacidade de empatizar, aí entra agora um pouco a sua resposta, a sua pergunta. Porque a dissociação entre palavras e atitudes já faria parte de uma fraqueza montada, né, socialmente, para as pessoas não terem ligações profundas. Isso começou faz mais ou menos 30 a 40 anos. Eu lembro quando eu era analista, que eu fui analista durante muitos anos, e hoje eu só exerço a psiquiatria clínica. Mas eu fui durante muitos anos analista. E eu lembro quando eu comecei a ouvir o verbo ficar, que era se relacionando, querendo dizer, um relacionamento entre 2 pessoas, em geral jovens, né? Uhum. E ficou começando a substituir o verbo namorar. Então, até então, o namoro era uma espécie assim de uma promessa de compromisso, havia uma empatia maior, havia um afeto em jogo, havia uma expectativa de correspondência, uma projeção de planos comuns de vida, né? E o verbo ficar, com todo o significado que ele trouxe, ele dissociou tudo isso para uma situação muito rasa, muito rala, muito rápida de consumo. Então, dizendo agora num jogo de palavras, né, enquanto as pessoas namoravam, elas contemplavam o outro, ficar é consumir o outro. Então, assim, as palavras perderam poder. As palavras passaram a não ter sentido muito mais mesmo. Então, as incoerências agora não são nem mais cobradas. Faz parte. Paradoxo vai ser uma palavra que vai cair em desuso daqui a pouco, porque é tudo paradoxal. Então, está tendo uma crise realmente assim, porque a ética ela não está alimentada nem de empatia, nem de estética. Porque a nossa estética ela está falindo, ou se já não faliu, em termos assim daquilo que poderia ser algo que inspirasse as pessoas em relação àquilo que existe como arquétipo, que é o belo. Então, é como eu vejo, complementando o que você está falando, Hilda. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, além de uma falência a estética atual, tá? Eu acho porque nós ultrapassamos a barbárie, talvez. Tá? A estética, aquilo que estão colocando como estética, são coisas tão bestiais, muitas vezes, tá? Que eu acho que nas tribos primitivas, provavelmente isso não estivesse presente. Eu fiz um curso com um professor aqui de Montevidéu, há alguns anos atrás, sobre a poética dos índios guaranis, lindíssimo, belíssimo, tá? Eles não escreviam, mas eles faziam poesias orais. A sensibilidade, a gente tende a achar que esses povos primitivos eles são sempre bárbaros, né? Mas eles são extremamente... A estética deles é muito superior à nossa hoje, tá? Generalizada do nosso mundo. E eu acho isso terrível. Então, por isso que eu acho, nós somos uma barbárie civilizada, talvez, quem sabe, se não uma das piores barbáries que tem, inclusive lá nos povos primitivos, e que os antropólogos estudam e que nos contam coisas tão ricas e interessantes sobre eles. Isso nos coloca numa situação assim do que tem que ser feito para recuperar tanto a parte da sensibilidade interpessoal, quanto essa questão da sensibilidade à estética. O que pode ser feito?
quais são os movimentos culturais que precisam acontecer e pegar para criar uma renovação, né? Como se fosse assim, que tal uma renascença? Vamos a uma renascença, de uma renascença na sociedade agora, né? De começar a evocar, porque o evocar valores antigos é sempre um apelo. Antigamente era melhor, aquela coisa lá. Tem uma crítica em relação a isso, evidentemente, porque ficar olhando para trás somente, você vai virar estátua de sal, segundo o mito bíblico lá. E é Mas verdade. tem que olhar para frente, mas com a perspectiva de aplicar valores que já provaram serem úteis, que por acaso estão no passado, né? Então, e que foi o que a Renascença fez, né? Então, assim, eu acho que está faltando uma renascença, está faltando uma responsabilidade maior de quem é criativo, de lutar muito para a divulgação de uma vanguarda que fizesse propostas mesmo de estética. E a arte pode ajudar muito a sensibilidade interpessoal. A poesia, por exemplo, é um veículo de prática de sensibilidade interpessoal, né? Então, agora a questão agora é sociológica mesmo, né? A questão agora é ver como é que uma política pública pode olhar para essa questão e ver projetos, programas, né, para isso, né? A gente falar de políticas públicas que são extremamente necessárias está complicado, né? Enfim, isso aí entraríamos na questão política que é extremamente complexa e bastante séria, tá? Mas, sem dúvida, tem que ser feito alguma coisa. Veja, a gente hoje, com esse desenvolvimento fantástico, incrível da tecnologia, que inclusive está nos permitindo aqui conversarmos, você em São Paulo, eu aqui no Rio Grande do Sul, mas o problema... Eu vou falar uma coisa bem brutal que o Humberto Eco disse. Tá? Não quero ofender ninguém, mas as pessoas podem refletir sobre o que ele disse. Quando começou a rede social e ela se disseminou no mundo inteiro, o Humberto Eco falou assim: a rede social vai dar voz aos indecisos. Terrível, né? Terrível. Mas tem sido feito muito estrago através das redes sociais. Até isso que a gente está falando da deturpação da estética, eu acho que as pessoas nem sabem mais o que é o belo. Tá? E eu assino embaixo do que você diz, o belo é fundamental. A gente, claro, tem aquele chavão do Dostoiévski, que é uma grande frase, a beleza salvará o mundo, certíssimo, ele estava, e o belo é fundamental, é o grande caminho, mas desviou, porque hoje a impressão que dá é que as pessoas não sabem, grande parte, quando eu falo as pessoas, eu estou falando numa grande parcela que está sendo nutrida pelas redes sociais. Tá? E, enfim, é um marketing negro, muitas vezes, e que não tem o foco no belo, as pessoas se perderam do belo. Tá? Então, o momento é um momento meio de UTI, eu acho, socialmente falando. UTI mesmo. Essa questão da rede social, quero também dar uma complementada. Já foi feito assim alguma pesquisa aqui a colar sobre qual que é o tempo que uma pessoa comum fica imersa, porque a palavra é essa, é imersão, ela desce e esquece de respirar. É imersão nas redes sociais. Tipo 3 horas e meia por dia. Isso é basal. 3 horas e meia por dia de um tempo de 8 a 10 horas de produtividade para qualquer coisa, não é só produtividade de máquina. A pessoa está acordada produzindo coisas para ela.
3 horas e meia vendo deslizando para cima, desliza para cima, desliza para cima. O que está consumindo ali? Informações que passam em um segundo. O próprio cinema de 1990 para cá, mais ou menos, os filmes tipo Velozes e Furiosos, que fazem um baita sucesso, eles têm cenas que trocam a cada 0,4 segundos. A cada 0,4 segundos é outra cena. É hipnótico. Não dá para parar de olhar para a tela. É uma imersão de 2 horas, 2 horas e meia. Quando termina o filme, você está encharcado de... Não vou nem chamar de informações, mas de emoções rasas, que são a sonoplastia, a batida do carro, o tiroteio, aquela coisa toda. Aí você sai dali, vai para uma lanchonete, faz a festa, e não aconteceu nada com você. Exatamente. Absolutamente nada. Você só se deixou consumir numa imersão, quer de cinema, quer de telinha de celular, quer de televisão, porque essa pesquisa de imersão na rede social, vamos voltar ao tempo, vamos inventar uma pesquisa de 1970. Quanto tempo uma pessoa ficava em frente à TV? Entendeu? Das 6 da tarde às 11 da noite. Entendeu? E numa época que não tinha controle remoto, já complete a frase, entendeu? Assim, faz tempo que a cultura vem sofrendo desse tipo de desnutrição. Faz muito tempo. E eu acho que está esgotando. A rede social pode ser, pela rede social, uma saída. Por exemplo, essas situações assim de programas um pouco mais intelectualizados, ou mesmo transmissão de músicas. Agora vem o metaverso aí, que facilita a barbaridade de você fazer muita coisa, e a própria internet que facilita visitar museus, enfim. Mas a imersão que se vê é só para uma distração muito rala, uma distração que não constrói nada. Isso é que está preocupante. Com certeza, com certeza. E aí é que tem que entrar a escola, né? A educação, a sensibilização e a arte. Né? E a arte de qualidade, porque a arte é o que desenvolve a sensibilidade das pessoas. Sem dúvida. E veja, você encontra hoje no campo, no meio rural, tá? Que é um meio onde as pessoas não têm muito ensino, mas têm um contato riquíssimo com a natureza, é o pôr do sol, é o nascer do sol, são as estrelas, são as árvores, são as plantações. Eu conheço muito bem esse mundo, eu sou filha de fazendeiro, tá? Me criei nele, tá? E converso com essas pessoas. E eu te digo, elas têm uma sensibilidade, elas não têm curso primário, mas elas têm uma sensibilidade muito mais rica do que a meninada que está, quem sabe, no ensino médio hoje. Tá? Daria para dizer que essa pessoa tem mais subjetividade. Sim, sim. Mora numa capital e só porque ela está aberta à natureza, ela está aberta a essa sensibilidade que alimenta essa subjetividade, que são as coisas abstratas e sutis. Porque a imersão na rede social, ela não alimenta a subjetividade, ela só consome. E o que eu acho é que essa imersão nessa rede social e esses jogos que eu não conheço, mas eu sei que tem muitos que estão fazendo um mal imenso para a juventude, outros devem ser muito bons, mas tem que ter muito cuidado com isso. Isso vai criando uma espécie de vazio existencial. Tá? E o que acontece? Para fugir desse vazio, você fala na subjetividade, que é fundamental, só que aí as pessoas mergulham na objetividade, elas perdem qualquer possibilidade
vivenciarem a própria subjetividade, que é o grande caminho, né? Não tem saída. Verdade. Eu acho que esse é um grande drama que a sociedade está vivendo. Esse drama ele é particularmente agudo no mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho, assim como a imersão na rede social, também exige somente objetividade, tirando o trabalho artístico em si, tá certo? Um diretor de teatro, um ator, isso é outro assunto. Estou falando o ser humano que trabalha em um escritório, trabalha em fábrica, está preocupado com vendas, em bater meta, essa coisa toda, ele não está tendo chance, pela exigência da sobrecarga do trabalho atual, de olhar para dentro, né? Então ele só olha para fora, então ele fica nesse vazio de subjetividade que é igual a um vazio existencial, porque o sentido da existência se dá pela subjetividade. Se você não tem subjetividade, você não tem sentido, que é o vazio existencial, né? Então a grande chave está em recuperar a subjetividade. Não, sem dúvida nenhuma. Tá? Eu não sei, tem um trabalho de um sociólogo, você deve conhecer, o Émile Durkheim, é um trabalho já mais antigo, do século passado, tá? Que se chama Suicídio. Eu estou puxando o trabalho do Durkheim porque nós sabemos que hoje, além de todas as doenças que as pessoas estão ficando possuídas, de uma maneira brutal, e não só adultos, como trabalhadores e como jovens e universitários, é uma loucura. As depressões, enfim, síndromes variadas, né? Mas o Durkheim, lá no século já passado, lá na metade do século XX, né? Ele fez um trabalho muito interessante, ao qual ele deu esse nome, e onde ele faz um estudo estatístico imenso dos grandes períodos em que a população do mundo recorria ao suicídio, que as pessoas se suicidavam. Tá? E ele constatou que havia 2 picos muito significativos. Não sei se você conhece esse trabalho. Um deles era no pós-guerra. Tá? Era aquele horror, morria um monte de gente na guerra, vinham com traumas, enfim, neuroses, e havia muito suicídio naquele período. E o outro período, e que ele marca muito bem no livro dele, que se chama Suicídio, que é um livro muito lido na sociologia, até pela metodologia que ele usa em cima da estatística, mas metodologicamente é um trabalho sociológico brilhante, como a gente usa muita pesquisa, a metodologia do Durkheim é muito estudada por nós. Mas o outro momento onde os suicídios se avolumam é nas épocas de grande pujança econômica, quando um país, a economia cresce muito, os preços barateiam, as pessoas ganham mais, é incrível, mas aumenta o número dos suicídios. Por quê? Segundo Durkheim, e aí talvez, provavelmente, a psicologia, a psiquiatria até poderia explicar melhor o que o Durkheim constatou, as pessoas elas sonhavam, as pessoas sonham com um mundo objetivo e sonham com as mercadorias, com o comprar, né? É um vício da sociedade atual. E quando elas podem vivenciar isso intensamente, com muita facilidade, estabelece-se um vazio imenso dentro delas, porque elas perdem os objetivos.
os grandes sonhos e os grandes objetivos. Você Então, sabe, nessa. muito interessante, muito rico isso que você trouxe. Eu vou fazer uma comparação, trazendo para a clínica psiquiátrica, o alcoolista. A pessoa, eu não vou nem falar das outras drogadições, vou falar do álcool, que é clássico e todo mundo conhece algum caso, né? O alcoolista, ele, falando de uma forma popular, ele bebe para esquecer. Ah, tornei-me um ébrio na bebida, tento esquecer aquela ingrata. Isso aí é É o uma, chavão. uma música folclórica quase, né? Um bolero folclórico do nosso cancioneiro popular, né? Mas, assim, o álcool, por exemplo, enquanto uma dependência química, ele tampona uma depressão profunda. Uma depressão profunda. Então, a pessoa continua bebendo e não demonstra o sentimento clássico da depressão, porque ele está sempre Dopado. dopado, obnubilado, aquela coisa toda. Isso num sentido bem dramático e clássico, né? Mas serve para qualquer grau de pessoas dependentes, por exemplo, do álcool. Então, essa coisa de tamponar, o que eu quero trazer através desse exemplo é o sentido de tamponar. Tamponar é tampar mal e mal. Tampar mal e mal. Você tampa, mas o vapor escapa. Tampa, mas o líquido escapa. Entendeu? Então, assim, o tamponamento nunca é uma boa medida. Em termos técnicos, a gente chama isso de defesa neurótica. Ou seja, é uma defesa, só que ela é neurótica. E a defesa neurótica, ela é estelionatária. O que quer dizer isso? Ela nunca entrega o que ela promete que ela ia entregar. Se você quer se defender de uma depressão bebendo, você você não vai ter o sintoma da depressão. Quem vê você não vai ver você deprimido, mas você continua deprimido. E um dos fins possíveis de um alcoolismo crônico é o suicídio, porque nada responde. Então, essa observação aí que você trouxe do autor, de que em épocas de fartura material, existe uma fome daquilo que é mais imaterial, porque as pessoas não estavam preparadas para fazer esse tipo de reserva. Não se preocuparam em subjetividade, só objetividade. E a subjetividade estava lá o tempo todo. Então, na hora que a subjetividade atinge um grau de desnutrição suficiente para, a pessoa entra em depressão e se mata. Com 3 carros na garagem, não tem problema. Isso é o de menos. Mas lá dentro não tem nada. Então, é muito sábia muito sábia não é a palavra, é muito perspicaz essa observação, né? No pós-guerra, o que caracterizou foi a falta de perspectiva, que era imediata. Era imediata. Sim. A perspectiva imediata também é um grande motivo para a pessoa, porque assim, na depressão, propriamente dita, o pior sintoma é a desesperança. O pior sintoma da depressão é a desesperança, porque aí a pessoa entrega, aí ela vai. Ela se deixa consumir pela própria patologia, vamos dizer assim, e o fim pode ser o suicídio, a desesperança. No pós-guerra havia desesperança para dar e vender em cada esquina, né? Era o pão do dia das pessoas era não ter esperança de nada. Agora, nesse outro movimento aí que você está falando de pujança econômica, é porque não houve a atenção devida à alma. Claro. A alma ficou destruída, e aí, bye. Se a alma morre, não sobra nada. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa. Esse tamponamento que você falou que acontece no alcoolismo, em que medida essa nossa tecnologia, que é fantástica e eu acho incrivelmente valiosa, mas mal usada, e tem uma parcela imensa que usa ela mal, tá? Ela não vai também ocasionar esse tipo de tamponamento da subjetividade? Essa pergunta é muito pertinente, porque ela abarca uma ampliação de conceito que é assim, defina droga. O que é droga? Droga no sentido daquilo que causa dependência, tá? Nesse sentido. Não estou falando de o antibiótico é uma droga, mas não é isso que nós estamos falando. Estamos falando o que é uma droga no sentido daquilo que causa dependência. E não é só no sentido agora de substância química.
Televisão causa dependência, rede social causa dependência. Nós somos dependentes do celular, entendeu? Pessoas que parece o faroeste, está todo mundo armado. Né? A gente vê o filme de faroeste, todo mundo lá com a cartucheira, com 2 revólveres em cada lado. Nós estamos com um celular em cada mão, um computador em cada mesa, assim vai. Então nós estamos numa dependência da tecnologia que nos deixa muito vulneráveis, muito vulneráveis. Então, assim, eu estava conversando ontem com um professor meu de filosofia, e ele citando o exemplo dos alunos atuais dele que perderam a destreza de fazer letra cursiva. Agora, pede para digitar com os 2 dedinhos aqui, ó. Claro. 300 palavras por minuto. Agora, pede para escrever em letra cursiva, eles estão com dificuldade. Entendeu? Então, assim, nós ficamos assim imersos e dependentes, tamponados pelo excesso de tecnologia. Então, isso é um fato, assim, o quanto que nós estamos perdendo habilidades, perdendo capacidades de ver coisas em função dessa... Porque isso distrai, né? A gente faz isso de uma forma distraída, é um consumo contínuo, né? Imersos. É isso. Sim, sem dúvida. Mas levando um pouco para a sua área, que dentro das empresas, né, nas relações de trabalho, eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre isso, porque a gente ouve muita entrevista falando nas mudanças que estão ocorrendo aí, em como já não se busca pressionar tanto por metas, havendo relações hoje mais fluidas, mais participativa, não tanta rigidez como havia em comando e controle. E então eu tenho realmente curiosidade de saber se essa mudança está ocorrendo ou se ela ainda é apenas verbalizada, porque a gente sabe que a mudança acontece primeiro no discurso para depois se efetivar na prática. Veja, na questão da violência contra a mulher, isso daí é muito falado, muito disseminado, mas na prática ela está aí, a gente está assistindo ela continuar todo dia, né? E nas relações de trabalho, como é que está? Olha, é verdade que existe uma luz no fim do túnel, é verdade que existe uma brisa dentro da caverna que dá uma esperança de que tem uma saída. Mas, assim, dentro de pesquisas que acontecem, que são feitas, um levantamento de que, no Brasil, 25% das empresas, apenas, elas têm uma preocupação com isso que você perguntou agora. Porque isso que você citou, que é uma exigência de sobrecarga, que acaba gerando, assim, distúrbios emocionais, sempre, isso aí é 1 mais 1 igual a 2. Bota uma pessoa sobrecarregada de trabalho, em pouco tempo ela vai começar a ter algumas falhas, né? Então, assim, isso existe e está havendo uma percepção do custo disso, está ficando muito caro. Então, as empresas estão começando a ficar espertas em relação a buscar formas de prevenir esse tipo de desenvolvimento, entendeu? Via exigência ultra-humana, ultra-objetiva, que adoece, procurar fazer uma nova forma de gestão, sempre mantendo, evidentemente, o interesse dos acionistas, tal. Isso aí é aquele assunto dificílimo e complexo, e é real, e exige, e existe, não dá para anular teoricamente, nem na prática, mas, ao mesmo tempo, fazer um jogo de fatores, de tal forma que as pessoas não fiquem do jeito que elas estão ficando. Então, existe um movimento que hoje, já 25% não é pouco, não é pouco. Dá para sorrir
quando se ouve esse número, não é 2%. Agora, precisa aumentar, não é? Isso aí precisa virar uma cultura, precisa virar uma forma de pensar do gestor, do diretor, do dono da empresa, de que ele não está lidando com Android, né? Ele está lidando com seres humanos que têm limites. Porque a tecnologia nos encantou ao infinito. Verdade. A tecnologia, ela encanta, porque ela é instantânea, ela é infinita, e o ser humano, tadinho dele. Não tem nada disso, entendeu? Então, assim, existe uma tendência tímida, mas que já atinge 25% das empresas. Então, não deixa de ser uma boa notícia. Tá? Agora, por outro lado, 75% das empresas nem ao menos começaram a pensar nisso. E estão produzindo esse maquinário aí, essa maquinização do ser humano, né? Continua na mesma toada, né? Então, isso aí é muito preocupante. E veja, no mundo empresarial existe isso em dimensões imensas, porque nós temos empresas imensas em quantidade, né? Grande número de pessoas. E se a gente vai aliar essa reflexão ao que acontece hoje com o mau uso da tecnologia, tá? Um botão vermelho que acende no mundo atual, né? Está na hora de parar, pensar e revalorizar tudo. Está na hora de parar e abrir a sensibilidade, porque as pessoas estão agindo como máquina, como Android, e o gênero humano não é isso. O gênero humano é uma coisa muito mais rica, e o mistério que o ser humano contém precisa ser tocado, ser aberto, ser fertilizado, e isso é através da vida subjetiva, como você bem diz, e da arte. E como mudar isso, né? É realmente complicado. Uma pergunta provocativa entrando na tua área sociológica e antropológica. Se a gente falar agora na necessidade de uma mudança de mentalidade, quem muda, quer dizer, a mudança de mentalidade, ela é provinda de diversas direções, mas uma das direções é pelas lideranças das empresas. As empresas têm diretores, têm donos, e eles podem também, de cima para baixo, ir mudando uma perspectiva, uma forma de trabalhar, essa coisa toda. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, na perspectiva antropológica, sociológica, o que uma liderança poderia ser vista ou melhorar isso? Olha, Luiz, eu acho que nós valorizamos, a sociedade valoriza muito pouco o conhecimento antropológico, né? Que lá os nossos ancestrais, os valores deles, como viviam, como faziam, vistos como bárbaros, mas eles têm muito a nos ensinar. Né? A Margaret Mead, aquela antropóloga famosa americana, ela deixou livros fantásticos e fala em liderança. Né? E uma coisa interessante na liderança entre tribos primitivas é a maneira como eles escolhiam líderes. Né? Eram os anciãos, tinham alguns anciãos, porque eles valorizam muito a experiência de vida, mas a maioria das tribos tinham jovens que eles escolhiam. Por quê? Porque os líderes iam tomar decisões, vamos fazer guerra, não vamos fazer guerra, vamos plantar isso, vamos plantar aquilo, etc., etc. Mas
os jovens eram as pessoas ali com coragem para fazer rupturas. Então, eles precisavam da experiência dos mais velhos, eles tinham consciência disso, e precisavam da coragem e da ruptura que faziam os jovens. Então, jovens e idosos juntos criavam um tensionamento, tá? Que lentamente faziam aquele grupo ir revendo comportamento, valores e etc. Então, eles têm coisas assim interessantíssimas que para nos ensinar, sim, são tribos diferentes, por exemplo, do índio brasileiro, que tem uma outra cultura, mas os índios brasileiros também têm a nos ensinar. Tá? Eu, por exemplo, quando fiz uma tese sobre delinquentes juvenis, fiz algumas cadeiras na antropologia com o pessoal lá de Brasília, da Universidade de Brasília, que todos eles viveram períodos grandes no meio dos nossos índios, traziam coisas interessantíssimas. A violência, que é imensa com as nossas crianças, o abuso com as nossas crianças de parentes, de amigos, e é uma coisa assim terrível e que está aumentando cada vez mais. Isso jamais aconteceria numa tribo de índios. Tá? Criança, para eles, é algo precioso. Tá? Quando eles fazem reunião, lá em torno da roda do fogo deles, as crianças sentam junto. E se a criança levanta a mão, eles querem ouvir qual é a opinião da criança. Tá? E aqui nós matamos as crianças, nós estupramos as crianças. Tá? Eu faço um trabalho num hospital de criança aqui em Porto Alegre, com 2 amigas, que agora está interrompido desde a Covid, com adolescentes em quimioterapia, ensinando literatura para eles. Tá? E é terrível. Você encontra ali meninas de 14, 15 anos que estão com o corpo paralisado porque foram abusadas. Tá? Então, e sem contar o que eu vi no meio dos delinquentes, e o que eu sei, a gente vai conversar com o juiz, procurador da área da família, para ver o que se ouve. É terrível. E algumas décadas atrás, isso acontecia muito em grupos de periferia. Hoje, não. São nos condomínios mais luxuosos que está tendo criança e adolescente abusado, estuprado, relações tóxicas, surrado. Então, por isso, vamos voltar lá para o ponto inicial. Estamos numa barbárie. Nem lá nos primitivos não tem. Mas você me perguntou sobre liderança, né? A possibilidade de pessoas que estão com o poder nas empresas atuarem de um jeito consciente, programado. Sim, e eu acho que aí o grande problema é a hipervalorização do ego, é o tamanho do ego das pessoas no nosso mundo. Né? É a vaidade, é aquele apego exacerbado ao poder. Tá? E é interessante, você vai lá para a antropologia, você vai ver que eles não aceitam como líder, lá numa tribo primitiva, alguém que se senta, usando um termo que eu não gosto, mas que se fala muito hoje, é empoderado, que se sinta superior porque ele vai fazer parte do conselho do grupo. Ele tem que se sentir
muito humilde, porque ele carrega uma tarefa imensa, que é o destino daquele grupo. E, na realidade, eu acho que os chefes deveriam ter essa consciência. Tá? É uma função, não é uma coroa, é uma função. Agora, só para provocar, e é uma pergunta irrespondível, eu acho, como seria um livro escrito daqui 300 anos, fazendo uma abordagem antropológica de hoje? Foi tudo isso que você falou, né? Quer dizer, não é que é irrespondível, né? Como é que daqui 300, 400 anos vão olhar para nós e constatar que realmente nós éramos bárbaros mesmo, né? Uma coisa assim... Cansei. absolutamente Cansei de falar nisso com meus alunos de sociologia, faculdade de direito, faculdade enfim, diferentes faculdades. Olha, no futuro vão olhar para nós e vão dizer: olhem que pessoal bem atrasado, que bárbaros. Uma gente que tem gente morrendo de fome e que gasta um mundaréu de dinheiro em armas para ficarem se matando uns aos outros. Bom, não é nada. É verdade, é uma coisa... É uma barbárie. É uma barbárie mesmo. Ilda, o nosso tempo está acabando, começando a acabar. Vamos fazer um fecho? Sim. Dizendo assim, diz você para mim quais são as principais ideias que você queria deixar como depoimento seu para o nosso registro, por favor. O que você quer deixar como resumo do que você disse, né? Eu diria que chegou o momento, nós estamos num momento muito complicado, não é só no Brasil, é na humanidade, tá? Isso que eu falei, que acontece aqui com as nossas crianças, por exemplo, nos Estados Unidos, eu conheci lá uma psicopedagoga que trabalha, meu filho fazia doutorado lá, e eu é amiga dele, eu a conheci lá, que atendia crianças surdas. E eu fiquei muito surpreendida, como surdas aqui nos Estados Unidos. E ela disse: sim, tem quantidade. Por quê? Porque eles, a nação cria neles um sonho de um futuro riquíssimo, do que muito dinheiro, muitos objetivos alcançados. E quando a média dos americanos vê que não vai conseguir chegar lá, surge a agressividade dentro de casa. Sim. Muito. Isso a psicopedagoga amiga do meu filho me disse. E aí as crianças não são crianças mudas de nascença, tá? É choque, elas param de falar. Tá? E ela trabalhava com isso. E a gente sabe que isso, de maneira geral, está esparramado aí pelo mundo. Então, o nosso mundo... Gente, é triste falar isso, mas vamos tomar consciência de que alguma coisa tem que ser feita, né? Tem que se dialogar, tem que se falar na importância da sensibilidade, da subjetividade, das coisas belas que existem no mundo e que hoje, se a nossa arte não consegue nos passar, ou recorremos à arte de outros tempos, ou vamos recorrer à natureza, porque nós precisamos do belo, como o Luiz falou, um arquétipo fundamental, nós não podemos ficar imersos nesse teatro de horrores que estão nos cercando. Muitas vezes a gente não olha para eles, mas a gente não olha para esse teatro de horrores como forma de defesa, né? Mas acho que
que não basta a gente se defender, eu acho que a gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Vamos lançar uma campanha aqui, então, Hilda. Vamos lá. Por uma nova renascença na cultura. Gostei. Gostei, legal. Aplaudo, Luiz. Quero te ouvir, Luiz. Quero ouvir qual é a tua opinião. Para também terminar, olha, eu acho que nossa conversa ela foi extremamente rica. Fazendo um apanhado final aqui do que eu posso ressaltar, que é a tecla que eu mais toco, que é a riqueza da subjetividade versus a pobreza da subjetividade. Quanto mais pobreza houver na nossa subjetividade, mais o mundo vai ficar doido, mais o mundo vai ficar louco, de pernas para o ar, sem ética, sem empatia. É a subjetividade que é o canal que vai nos levar de volta a uma razoabilidade de convivência. E através da arte, através de uma espiritualidade, quer religiosa, quer laica, através de uma ética, de uma justiça, de uma honestidade, coisas desse tipo que vão fazendo com que as coisas comecem a entrar no eixo daquilo que é palatável para o ser humano. O ser humano está submetido a uma dieta que ele está acostumado, mas que não o nutre. Não o nutre. Então, nós precisamos, sim, de uma nova renascença, onde a arte volte a 1000 por hora, o belo volte, mas também com um senso, porque aí se você alimenta a estética, já tem um grande aspecto da ética começar a ressurgir. E a parte da empatia, de uma revisão de que a qualidade dos nossos relacionamentos ela está muito rala, ela está muito pobre. E isso não dá para continuar. Não dá para continuar. As pessoas precisam, então, talvez novas gerações, ou mesmo as que estão aí, fazerem alguma mudança. Qualquer 10% já dá um outro rumo, né? Depois vai indo, assim como as empresas, 25% já estão aí pensando. Vamos ver. Um pouco assim de esperança, né, e de força de comunicação. Acho que quem tem palavra deve dizê-la. Eu também. Então, vamos falar e evocar, então, uma mentalidade nova. Hilda, muito, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos dar boa noite agora. Contamos aí com a sua participação, que foi muito boa, e espero que numa próxima vez a gente continue conversando um pouco mais, tá bom? Com certeza. Obrigada pelo convite. Abraço a todos. Lamento ter que falar de coisas tão tristes, mas tem que ser falado, e parabenizo você por abrir esse espaço, viu? Muito bom, mas o que seria esse espaço sem pessoas como você, tá bom? Imagina, obrigada, viu? Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos, até o próximo encontro nosso. Até mais. Tá ótimo, boa noite, tchau. Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir.
Mentalcast. Pense nisso.